Caderno Proibido, Alba de Céspedes. 1950, 26 de novembro. Fiz mal em comprar este caderno, muito mal. Mas agora é tarde demais para lamentar, o estrago está feito. Nem sei o que me levou a adquiri-lo, foi por acaso. Nunca pensei em manter um diário, até porque um diário deve permanecer secreto, e para isso seria preciso escondê-lo de Michele e dos meninos. Não gosto de deixar nada escondido. Além do mais, em casa há tão pouco espaço que seria impossível. Foi assim. 15 dias atrás, um domingo, saí de casa de manhã cedo. Ia comprar cigarro para Michele. Queria que ele, ao acordar, encontrasse o maço na mesa da cabeceira, porque aos domingos ele sempre dorme até tarde. Fazia um dia lindo, quente, apesar do outono avançado. Eu sentia uma alegria infantil em caminhar pelas ruas do lado do sol, vendo as árvores ainda verdes e as pessoas contentes como sempre pareceram estar nos dias festivos. De modo que decidi fazer um breve passeio, ir até a tabacaria que fica na praça. Ao longo do caminho, notei que muita gente parava em frente ao quiosque da florista. Também parei e comprei um buquê de calêndulas. Aos domingos é bom ter flor à mesa, me disse a florista. Os homens notam. Sorri concordando, mas na verdade, ao comprar aquelas flores, eu não pensava em Michele ou em Ricardo, que, no entanto, muito as aprecia. Comprara-as para mim, para segurá-las enquanto caminhava. Na tabacaria havia muita gente. Enquanto esperava a minha vez, já com o dinheiro trocado, vi uma pilha de cadernos na vitrine. Eram cadernos pretos, luzídeos, grossos, daqueles que eu levava para a escola e nos quais, antes mesmo de iniciá-los, eu logo escrevia na primeira página com entusiasmo o meu nome: Valéria. Me dê também um caderno, eu disse, remexendo na bolsa para pegar mais dinheiro. Mas quando ergui os olhos, percebi que o moço da tabacaria havia assumido uma expressão severa para me dizer: não pode, é proibido. Ele me explicou que o fiscal ficava de guarda na porta todo domingo, para que ali só se vendesse tabaco, nada mais. Eu era a única cliente, mas eu preciso, pedi novamente, preciso mesmo. Falei baixinho, agitada, estava disposta a insistir, a suplicar. Então ele olhou ao redor e depois rapidamente pegou um caderno e o deslizou sobre o balcão, dizendo: escondam embaixo do casaco. Mantive o caderno sob o casaco por todo o caminho até em casa. Temia que ele escorregasse, que caísse no chão enquanto a zeladora me contava sei lá o que sobre a tubulação de gás. Meu rosto estava fogueado quando virei a chave na porta. Fiz menção de ir direto para o quarto, mas lembrei que Michele continuava na cama. Enquanto isso, Mirella me chamava. Mamãe? Ricardo perguntava. Comprou o jornal, mãe? Eu me sentia agitada, confusa, com medo de não poder desvestir o casaco sem ser vista. Pensei, vou guardar no meu armário. Mas não, Mirella abre toda hora para pegar alguma coisa emprestada, um par de luvas ou uma blusa. Michele vive abrindo a cômoda. A escrivaninha agora é praticamente de Ricardo. Considerei que em toda a casa já não dispunha de uma gaveta, em um escaninho para chamar de meu. Queria fazer valer meus direitos a partir daquele dia. No armário de roupa de cama e mesa, decidi, mas depois lembrei que todo domingo Mirella pega uma toalha limpa para arrumar a mesa. Acabei jogando o caderno no meio dos trapos de limpeza da cozinha. Mal tive tempo de fechar o saco quando Mirella entrou e disse: O que você tem aí, mamãe? Seu rosto está vermelho. Deve ser o casaco, respondi, me livrando dele. Lá fora está calor. Temi que ela me dissesse: não é verdade, é porque você escondeu alguma coisa nesse saco. Tentava inutilmente me convencer de que não havia feito nada errado. Continuava ouvindo a voz do moço da tabacaria me advertindo: é proibido. 10 de dezembro. Por mais de 2 semanas mantive o caderno escondido sem poder escrever nele. Desde o primeiro dia foi muito difícil mudar de esconderijo o tempo todo, encontrar lugares onde não fosse logo descoberto. Se fosse achado, Ricardo o usaria para suas anotações na universidade, e Mirella para escrever o diário que mantém trancado a chave em sua gaveta. Eu poderia dizer que é meu, ficar com ele,
mas deveria justificar seu uso. Para as contas da casa, sempre me sirvo de umas agendas promocionais que Michele traz do banco nos primeiros dias do ano. Ele mesmo me aconselharia com jeito a cedê-lo a Ricardo. O que quer que acontecesse, eu desistiria de imediato do caderno e nunca mais pensaria em comprar outro. Por isso, me protegia encarniçadamente desse risco, embora, devo confessar, desde o momento em que estou na posse dele, não tinha um minuto de paz. Antes, eu sempre ficava amargurada quando os meninos saíam e agora, ao contrário, desejo que o façam para poder ficar sozinha e escrever. Jamais havia considerado que, dada a exiguidade da nossa casa e o meu horário de expediente, quase nunca tenho oportunidade de ficar sozinha. Na verdade, precisei recorrer a uma trapaça para iniciar este diário. Comprei 3 ingressos para o jogo de futebol e disse que os ganhei de uma colega de trabalho. Dupla trapaça, já que para poder fazer isso, adulterei as contas de casa. Logo depois do almoço, ajudei Michele e os meninos a se vestir. Emprestei meu casaco pesado a Mirella, me despedi afetuosamente e fechei a porta atrás deles com um arrepio de satisfação. Depois, arrependida, corri à janela como se fosse chamá-los, mas já estavam longe e fiquei com a sensação de que se dirigiam a uma cilada que eu criara para prejudicá-los e não a um inofensivo jogo de futebol. Riam entre si e aquele riso me provocava uma fisgada de remorso. Quando entrei, quis começar a escrever logo, mas faltava arrumar a cozinha. Mirella não tinha podido me ajudar, como sempre faz aos domingos. Até Michele, por natureza tão organizado, havia deixado o armário aberto, algumas gavetas espalhadas aqui e ali, e agora fez isso de novo. Hoje também comprei ingressos para o jogo de futebol e, portanto, posso desfrutar de um pouco de calma. O mais bizarro é que quando posso enfim tirar o caderno do meu esconderijo, sentar e começar a tomar nota, não encontro nada a dizer além de relatar minha luta cotidiana para ocultá-lo. Agora o deixo escondido no velho baú, onde durante o verão guardamos as roupas de inverno. 2 dias atrás, porém, precisei dissuadir Mirella de abrir o baú para pegar uma calça pesada de esqui que ela usa em casa desde que abrimos mão do aquecimento. O caderno estava lá, ela o veria assim que levantasse a tampa. Então lhe disse, tem tempo, tem tempo. E ela retorquiu, estou com frio. Insisti com tanto fervor que até Michele notou. Quando ficamos sozinhos, ele me disse que não compreendia por que eu havia contrariado Mirella. Respondi duramente, sei o que estou fazendo, e ele me encarou espantado com o meu humor insólito. Não me agrada que você interfira nas minhas discussões com os meninos, continuei. Desse jeito, tira minha autoridade diante deles. E enquanto ele objetava que, em geral, eu o acuso de não dar atenção suficiente aos filhos e se aproximava de mim com atitude brincalhona, dizendo: O que você tem hoje, mamãe? Pensei que talvez eu esteja me tornando nervosa, como é o que se diz todas as mulheres que passam dos 40. E suspeitando que Michele também pensasse assim, me senti profundamente humilhada. 11 de dezembro. Ao reler o que escrevi ontem, acabo me perguntando se não comecei a mudar de índole a partir do dia em que meu marido, de brincadeira, passou a me chamar de mamãe. No início gostei muito, porque assim me sentia a única adulta em casa, a única que já soubesse tudo da vida. Isso reforçava o senso de responsabilidade que sempre tive, desde a infância. Gostei também porque, desse modo, eu conseguia justificar o ímpeto de ternura que me suscitava o jeito de ser de Michele, que permaneceu cândido, ingênuo, mesmo agora que tem quase 50 anos. Quando ele me trata de mamãe, respondo num tom entre severo e terno, o mesmo que eu empregava com Ricardo quando criança. Mas agora compreendo que foi um erro. Ele era a única pessoa para a qual eu era Valéria. Meus pais, desde minha infância, me chamavam de bebê, e com eles é difícil ser diferente daquela que eu era na idade em que eles me deram esse apelido. De fato, ainda que ambos esperem de mim tudo o que se espera das pessoas adultas, não parecem admitir que eu seja realmente. Sim, Michele era a única pessoa para a qual eu era Valéria. Para algumas amigas, ainda sou Pisani, a colega de escola.
Para outras, sou a mulher de Michele, a mãe de Ricardo e Mirella. Mas para ele, desde quando nos conhecemos, eu tinha sido somente Valéria. 15 de dezembro. Toda vez que abro este caderno, olho o meu nome escrito na primeira página. Sinto certa satisfação em ver minha letra sóbria, não muito alta, inclinada de lado, que, no entanto, denuncia claramente a minha idade. Tenho 43 anos, se bem que, quando penso nisso, não consigo acreditar. Os outros também se espantam ao me verem com os meus filhos e sempre fazem algum elogio que provoca um sorriso de constrangimento em Ricardo e Mirella. Seja como for, tenho 43 anos e me parece vergonhoso recorrer a subterfúgios infantis para escrever num caderno. Por isso, é absolutamente necessário que eu confesse a Michele e aos meninos a existência deste diário e afirme meu direito de me fechar num aposento para escrever quando tiver vontade. Agi totalmente desde o início e, se continuar assim, cada vez mais se agravará a impressão de estar fazendo uma coisa errada por escrever estas linhas inocentes. Tudo isso é absurdo. E agora já não tenho paz nem no escritório. Se o diretor precisa de mim além do expediente, fico com medo de que Michele volte para casa antes de mim e, por algum motivo imprevisível, vasculhe os velhos papéis entre os quais escondo o caderno. Por isso, muitas vezes, invento uma desculpa extra, para não ficar, e assim abdico de um pagamento. Volto para casa tomada de ansiedade. Se vejo o casaco de Michele pendurado na entrada, meu coração dá um salto. Entro na sala de jantar tremendo ao ver Michele e o encontro conversando com os meninos. Penso igualmente que ele pode tê-lo achado e só espera ficar sozinho comigo para me falar disso. À noite, tenho a impressão de que ele fecha a porta do nosso quarto com especial zelo, evitando que a maçaneta faça barulho. Agora ele vai me olhar e dizer. Ele, porém, não diz nada. E acabei me dando conta de que ele sempre fecha a porta desse jeito. É um cuidado habitual dele. 2 dias atrás, Michele me telefonou no escritório e na mesma hora temi que ele tivesse voltado para casa por um motivo qualquer e encontrado o caderno. Atendi o telefone gelada. Escute, preciso lhe dizer uma coisa, ele começou. Por alguns segundos, me perguntei nervosa se devia afirmar meu direito de ter quantos cadernos eu quiser e de escrever neles o que bem tiver vontade. Ou, em vez disso, dizer, Michele, compreenda, eu sei, fiz mal. Mas ele só queria saber se Ricardo havia lembrado de pagar a matrícula da universidade que vencia naquele dia. 21 de dezembro. Ontem à noite, logo depois do jantar, eu disse a Mirella que não gosto do seu costume de manter a gaveta da escrivaninha trancada à chave. Ela me respondeu surpresa, alegando que tem esse hábito há anos. Retruquei que, de fato, há anos eu desaprovo. Mirella respondeu com ênfase que, se estuda tanto, é justamente porque deseja começar a trabalhar, ser independente e sair de casa assim que for maior de idade. Então poderá manter todas as gavetas trancadas sem que ninguém as melindre. Acrescentou que ela guarda o seu diário na gaveta e, por isso, a fecha a chave, e que, aliás, Ricardo também faz o mesmo numa gaveta em que conserva as cartas que recebe das garotas. Repliquei que, nesse caso, Michele e eu também teríamos o direito de manter uma gaveta trancada à chave. Na verdade, nós temos uma, Michele disse. É a gaveta onde guardamos o dinheiro. Insisti que gostaria de ter uma só para mim, e ele, sorrindo, me perguntou, para fazer o quê? Sei lá, para guardar meus papéis pessoais, respondi. Algumas lembranças, ou talvez um diário, como Mirella. Então todos, inclusive Michele, começaram a rir da ideia de que eu possa ter um diário. E o que você gostaria de escrever nele, mamãe? Michele dizia. Mirella, esquecendo seu ressentimento, ria também. Eu continuava a discutir, sem dar importância às risadas deles. Então Ricardo se levantou, sisudo, e se aproximou de mim. A mamãe tem razão, disse em tom grave. Ela também tem o direito de manter um diário como Mirella, um diário secreto, talvez um diário amoroso. Preciso dizer que de uns tempos para cá comecei a desconfiar que ela tem um admirador oculto.
fingia grande seriedade, franzia a testa e Michele, entrando no jogo, se mostrava apreensivo. Dizia que sim, de fato é verdade. A mamãe já não parece a mesma. É preciso ficar de olho nela. Depois todos puseram-se a rir de novo, a rir muito, e me rodearam e me abraçaram, inclusive Mirella. Ricardo, segurando meu queixo, me perguntou carinhosamente: "O que você quer escrever no diário, hein?" De repente, caí no choro e não compreendi o que eu tinha, exceto um grande cansaço. Ao me ver chorar, Ricardo ficou pálido, me abraçou apertado, dizendo: "Eu estava brincando, mãezinha. Não percebe que eu estava brincando? Me perdoe." Depois se virou para a irmã e disse que é sempre por causa dela que essas coisas acontecem. Mirella saiu da sala de jantar batendo as portas atrás de si. Pouco depois, Ricardo também foi dormir e ficamos sozinhos, Michele e eu. Michele começou a falar comigo afetuoso, dizia que compreendia muito bem o meu impulso de ciúme materno, mas que agora eu devo me acostumar a considerar Mirella uma moça, uma mulher. Eu tentava explicar que não se tratava disso em absoluto, e ele continuava: "Ela está com 19 anos, é normal que já experimente alguma coisa, sensações, sentimentos, que não queira revelar ao pessoal de casa. Um pequeno segredo, enfim." "E nós, então?" repliquei. "Nós também não temos o direito de ter algum segredo?" Michele pegou a minha mão e a acariciou com doçura. "Oh, querida", disse, "que segredos você quer que ainda tenhamos com essa idade?" Se ele tivesse pronunciado essas palavras em tom atrevido, brincalhão, eu me rebelaria. Mas o tom melancólico de sua voz me fez empalidecer. Olhei ao redor para me certificar de que os meninos estavam na cama e também que pudessem acreditar que aquele instante de fraqueza se devesse ao ciúme materno. "Você está pálida, mamãe", Michele dizia. "Você se cansa demais, trabalha demais. Vou lhe servir um conhaque." Recusei com ênfase. Ele insistia. "Obrigada", eu disse. "Não quero beber nada, já passou." "Tem razão, talvez eu estivesse um pouquinho cansada, mas agora estou ótima." Sorri e o abracei para tranquilizá-lo. "Sempre a mesma, se recupera depressa", Michele comentou com a ternura. "Nada de conhaque, então." Eu, encabulada, desviava o olhar. Na despensa, ao lado da garrafa de conhaque, dentro de uma velha lata de biscoitos, eu tinha escondido o caderno. 27 de dezembro. O Natal foi há 2 dias atrás. Na noite da véspera haveria um baile, para o qual Ricardo e Mirella haviam sido convidados na casa de velhos amigos nossos, os Caprelli, que naquela ocasião apresentavam a filha à sociedade. Esse convite havia sido recebido com júbilo pelos meninos, porque os Caprelli são uma família muito abastada que recepciona com a fartura e bom gosto. Eu também fiquei contente, pois assim poderia jantar sozinha com Michele, como quando éramos recém-casados. Mirella estava feliz com a ideia de poder usar novamente seu primeiro vestido de noite, inaugurado no último carnaval. E Michele emprestaria a Ricardo seu smoking, como já fizera no ano passado. Em vista dessa noitada, eu tinha comprado para Mirella um encharpe de tule salpicada de paetês dourados e para Ricardo uma camisa de gala daquelas modernas de colarinho mole. A tarde foi muito alegre, já que todos esperávamos passar um belo serão. Mirella, depois de pronta, ficou graciosíssima. A expectativa da diversão havia se dissipado do seu rosto, aquela expressão sempre um pouco aborrecida e meio obstinada que lhe é peculiar. Quando entrou na sala de jantar e, para nos exibir seu vestido rodado, girou levemente sobre si mesma, escondendo o rosto atrás do encharpe num movimento incomum de timidez. Seu pai e seu irmão prorromperam em exclamações admirativas, quase espantados por reconhecer na filha e na irmã uma jovem tão atraente. Eu também sorri, fiquei até orgulhosa, estive prestes a lhe dizer que gostaria de vê-la sempre assim, alegre e graciosa, como deve ser uma moça de 20 anos. Depois considerei que talvez para os outros ela seja assim, totalmente diferente daquela que conhecemos.
E ao me perguntar com inquietação se uma dessas suas características não seria um fingimento, uma enganação, compreendi que não, é ela a diferença, mas que são diferentes os papéis que é obrigada a desempenhar em casa e fora dela. Para nós, está reservado o mais ingrato. Ricardo foi logo se vestir, animado pela visão da irmã. Minutos depois, ouviu-me chamar no quarto. Pelo tom de sua voz, logo intuí o que estava acontecendo. Confesso que temia isso havia dias, mas só naquele momento o seu chamado, mamãe, me obrigou a reconhecer esse receio. O smoking de Michelle estava apertado, as mangas curtas demais. De pé, no meio do quarto, ele se entregava às minhas mãos, com todo o pesar de sua decepção. No ano passado, o smoking já estava bem justo. Havíamos rido dizendo que ele não poderia abraçar uma garota sem sentir a sua roupa se rasgar nas costas, as mangas se desconectarem. Mas de lá para cá, Ricardo ficou mais robusto, talvez tenha crescido também. Ele me olhava com a expectativa de que ao meu aparecimento tudo se resolvesse por milagre, como quando ele era criança. Eu também gostaria que fosse assim. Por um momento eu quis dizer, ficou muito bom em você, e que ele pudesse acreditar. Em vez disso, concluí, não vai dar. Em seguida, de repente, me aproximei dele apalpando as mangas, o peito, imaginando adaptações fulminantes que, no entanto, eu não seria capaz de efetuar. Com os olhos, Ricardo seguia ansiosamente minhas mãos, esperando um diagnóstico favorável, mas repeti, desalentada, nada a fazer. Voltamos juntos à sala de jantar. Ricardo estava com as orelhas vermelhas e a face pálida. Não se vai ao baile, anunciou com voz maldosa. Fitava a irmã e parecia querer rasgar-lhe o vestido. Seu olhar parecia uma mordida. Mirella, temendo que nem se insurgisse poderia evitar tamanha desgraça, perguntou incerta. Por quê? Ele mostrou como não conseguia abotoar o paletó e como as mangas descobriram ridiculosamente os punhos na camisa nova. Papai tem ombros estreitos, disse, com grosseria. Em seguida, passamos rapidamente em revista parentes e amigos que poderiam nos emprestar um smoking. Eu me dava conta de já ter feito isso de forma inconsciente 2 dias antes e de ter concluído que quase todos os nossos conhecidos não têm mais esse traje. Pendurados no fio de esperança, telefonamos a um primo, mas ele ia precisar do smoke naquela noite. Mentalmente, pesamos e medimos alguns amigos, balançando a cabeça. Um outro parente, interrogado por telefone, respondeu quase espantado por essa pergunta. Um smoking? Não, não tenho. Por que teria um? Ricardo, ao pousar o fone, disse com um riso nervoso. Só conhecemos gente pobre. E Michelle rebateu. Gente como nós. Então Ricardo propôs fingindo brincar. Poderíamos alugar um, não? Como fazem os figurantes? Michelle disse. Era só o que nos faltava. Eu sentia que ele pensava no fraque que vestiu no dia do nosso casamento, a calça e a sobrecasaca então penduradas no armário sob o lençol branco. Pensava sem dúvida nos uniformes negros e azuis de seu pai. Era só o que nos faltava, repetiu severo. Eu compreendia muito bem o que levava a Michelle a falar assim. Também lembrava de muitas coisas do passado das quais é difícil separar-se, e, no entanto, julgava que seria bom dizer que a ideia de Ricardo era excelente. Podia-se alugar um smoking. Sentia que meu filho esperava que eu dissesse isso. Era uma ajuda que eu gostaria de lhe dar, mas, constrangida por uma incerteza indefinível, abstive-me de falar. Mirella me encarava fixamente e eu declarei, resoluta. Mirella irá sozinha. Michelle quis replicar, continuei sem olhar para ninguém. É preciso começar a aceitar as situações novas. Não ter um smoke e mandar uma jovem sozinha a um baile como o meu tempo não era permitido. Há uma vantagem em tudo. Você a acompanha, Michelle. Depois volta para casa. Ficaremos bem do mesmo jeito. Nós 3. Ricardo, paciência. Ricardo não dizia nada.
Mirela me abraçou de leve e depois, sem saber se devia se despedir do irmão, saiu com um passo que pretendia ser discreto, mas que, pelo frufru do vestido, adquiria um toque de atrevimento. Eu torcia para que, antes de ouvir a porta de casa fechar, acontecesse de fato um milagre que eu pudesse correr para Ricardo rindo, como se até então tivesse apenas representando uma comédia. Via-me tirando do armário um smoke novo, via as lapelas de cetim flamejante. Quando a porta fechou, Ricardo franziu um pouco a testa e eu repeti: paciência. Falei em tom humilde, como se eu devesse ser perdoada por alguma coisa, e era justamente contra esse tom que dentro de mim, embora empregasse, eu me rebelava. Gostaria de prometer a Ricardo que lhe compraria um smoke à prestação, como havíamos comprado o vestido de gala de Mirella. Mas um traje masculino é sempre mais caro e, além disso, um homem não precisa arranjar marido. Por isso, eu devia reconhecer que não podia onerar nosso orçamento com essa despesa supérflua. Lembrava de quando Mirella e Ricardo eram crianças e pediam brinquedos caros demais. Eu respondia que o banco não tinha mais dinheiro, eles acreditavam e se rendiam àquela dificuldade insuperável. Mas hoje já não posso recorrer a semelhantes subterfúgios. Quando Michele voltou e nos instalamos à mesa, senti que Ricardo olhava o pai de maneira diferente da habitual, quase como se o medisse. Era uma ceia especialmente saborosa, e no entanto comemos sem vontade. Eu tinha comprado damascos secos, de que Michele gosta muito, mas ele nem os notou quando os servi. Opacos, murchos, eles se difundiam em uma sensação de tristeza e miséria. Depois da ceia, nós nos sentamos junto ao rádio. Não ousei mencionar a garrafa de espumante que pretendia abrir à meia-noite. O obstinado silêncio de Ricardo e seu olhar severo me detinham. De algum tempo para cá, com frequência, vejo em seus olhos aquela expressão inimiga, uma expressão que me desagrada nele, que é tão doce e gentil. Isso sempre acontece quando ele é obrigado a ficar em casa porque acabou o dinheiro que Michele lhe dá todo sábado para suas despesas pessoais. Senta-se junto ao rádio e escuta as músicas dançantes carrancudo, ou então folheia uma revista. Pela primeira vez, na noite de Natal, compreendi que seu mau humor é uma acusação contra o pai e contra mim. De fato, Ricardo às vezes diz que Michele, embora tenha passado anos dentro de um barco, não é um homem de negócios, e com isso quer dizer que o pai não soube enriquecer. Fala sorrindo de forma afetuosa, como se essa deficiência fosse apenas um caçoete ou um resíduo de esnobismo. Em seu tom levemente protetor, porém, sempre vislumbro certa condescendência, como se ele perdoasse Michele por tê-lo tornado uma vítima de uma incapacidade sua. No fundo, com essa brincadeira, Ricardo se compadece de si mesmo enquanto passa a impressão de absolver o pai. Então me aproximei de Michele, sentei ao seu lado, segurei sua mão e apertei-a com força na minha. Queria que formassem uma só. Ricardo escutava o rádio e encostava a cabeça no espaltar da poltrona, sem nos olhar. Eu o revia dizendo: papai tem ombros estreitos. E ao ouvir de novo aquelas palavras, meu Deus, mal ouso confessar, estou escrevendo num momento de exasperação. Talvez risque estas linhas depois. Ao ouvir de novo aquelas palavras, devo admitir que senti estar ficando má. Tive vontade de levantar, me plantar diante de Ricardo, rir com sarcasmo e rindo lhe dizer: tudo bem, vamos ver aonde você terá chegado daqui a 20 anos. Mal conheço a moça com a qual ele fala ao telefone durante horas, baixinho, uma moça loura, franzina chamada Marina, mas sentia que ele pensava naquele momento, que a tornava pelo braço e os dois saíam juntos. Então me plantava também diante dela e sempre rindo, lhe dizia: veremos, veremos. Lembrava do dia em que havia dito a Michele que podíamos dispensar a babá e ele concordara sem olhar para mim, só disse que as crianças já estavam grandes, uma tinha 5 anos, a outra 3.
Lembrava quando mais tarde eu lhe disse que era melhor também demitir a empregada, e diante de sua hesitação, mencionei o risco de que ela pudesse comentar sobre nossas compras do mercado clandestino. E por fim, o dia em que, voltando para casa, eu tinha abraçado Michele alegremente e anunciado que havia arranjado um emprego, afinal, já dispunha de muito tempo livre, os meninos estavam no ginásio e a casa não me dava muito trabalho. Veremos, eu dizia rindo a Marina. Veremos. E enquanto isso apertava com força a adorável mão de Michele. São 2 da madrugada, levantei para escrever. Não conseguia dormir. A culpa mais uma vez é deste caderno. Antes eu esquecia rápido o que acontecia em casa, mas agora, desde que comecei a anotar os eventos cotidianos, mantenho-os na memória e tento compreender por que produziram. Se é verdade que a presença oculta deste caderno dá um sabor novo à minha vida, devo reconhecer que não serve para torná-la mais feliz. Em família, seria preciso fingir nunca perceber o que aconteceu ou, pelo menos, não se perguntar o significado dos fatos. Se eu não tivesse este caderno, já não lembraria do comportamento de Ricardo na véspera do Natal. Mas com o caderno, é impossível esquecer que naquela noite ocorreu uma coisa nova entre pai e filho, embora aparentemente nada tenha mudado, e no dia seguinte ambos estivessem afetuosos um com o outro, como sempre. Michele não voltou a tocar no assunto, mas intuo que ele, mesmo compreendendo a atitude de Ricardo, não pode se furtar de julgá-lo ingrato. Foi assim que o julguei no início, mas depois tive de reconhecer honestamente que se trata de outra coisa. O fato é que nossos filhos não podem mais acreditar em nós como nós acreditávamos em nossos pais. Eu tentava convencer Michele disso na própria noite de Natal, mas não conseguia traduzir em palavras meus pensamentos confusos. Ricardo tinha ido para a cama e nós estávamos esperando Mirella voltar do baile. Escute, Michele, eu disse. Lembra que durante a guerra nós pedimos aos meninos que não contassem na escola que havíamos comprado sapatos sem gastar pontos de carnê? Ele me respondeu distraidamente, perguntando por que eu ficava relembrando essas coisas. Eu não sabia dizer o motivo exato, mas insistia. E quando pedíamos que não falassem que escutávamos uma rádio estrangeira? Eu queria lhe explicar como certa vez naquela época me fora difícil punir Mirella por ter dito sei lá qual mentira. Ela já era quase da minha altura e enquanto eu lhe falava, ela me fitava nos olhos. Eu pensava que minha mãe jamais havia sido surpreendida por uma mentira minha. Isso talvez tornasse Mirella um pouco desnaturada se comparada a mim, mas eu não podia afirmar ter sido algum dia sua cúmplice. Quando meu pai voltava do escritório e eu o via tirar o chapéu coco e largar sua pasta de advogado, jamais me acontecia pensar que ele não soubera tirar partido de sua vida e que por isso nós éramos ricos. Para mim, ele tinha bens muito mais preciosos do que riqueza, os quais por isso, hoje mesmo, nunca me ocorria comparar com esta. Agora, porém, às vezes já não encontro em mim de modo tão nítido, estável, definido, aquele modelo de vida que nossos pais, com seu exemplo, nos mostravam e no qual parece natural se inspirar. Em suma, duvido que tudo o que possuímos e que nossos pais possuíam antes de nós, tradições, linhagem, normas de honra, ainda tenha valor em quaisquer circunstâncias diante do dinheiro. Contudo, mesmo duvidando, no fundo continuo acreditando em minhas convicções de outrora. Mas gostaria que Michele entendesse que por causa dessas nossas dúvidas, Ricardo e Mirella talvez já não acreditem em nós. 1º de janeiro de 1951. Michele dorme. É como se eu estivesse sozinha em casa, mas a partir do momento em que iniciei o diário, temo que ele finja dormir para me surpreender. Escrevo à mesa da cozinha e ao meu lado deixei o livro das despesas de casa para cobrir o caderno caso, em algum momento, Michele entre de repente. Se bem que se eu fosse descoberta em uma trapaça, seria ainda pior. Seria o fim da harmonia e confiança que sempre estiveram na base de nossas relações, em 22 anos de casamento.
Na verdade, seria como confessar a Michele a existência deste caderno que sabe implorando que ele nunca me peça para lhe mostrar o que escrevo. Se ao contrário eu fosse surpreendida, permaneceria sempre entre nós a suspeita de que agora eu tenha e tenha tido antes sei lá quantos outros segredos. O absurdo de minha parte está em reconhecer francamente que, se Michele tivesse um diário, sem o meu reconhecimento, eu me sentiria ofendida. Outra coisa me impede de confessar que escrevo, e ao remorso de perder muito tempo escrevendo. Com frequência, reclamo que faço muita coisa, que sou escrava da família, da casa, que nunca tenho a oportunidade de ler um livro, por exemplo. Tudo isso é verdade, mas em certo sentido, essa escravidão se tornou também a minha força, a auréola do meu martírio. Tanto que as raras vezes que me acontece de tirar uma soneca meia hora antes de Michele e os meninos chegarem para o jantar, ou me demorar um pouco olhando as vitrines enquanto volto do escritório, eu jamais o confesso. Temo que, admitindo haver desfrutado, nem que seja de um curto repouso, de uma distração, eu perca a fama de me dedicar à família cada instante do meu tempo. De fato, se eu o admitisse, todos os que me cercam já não se lembrariam das horas incontáveis que passo no escritório ou na cozinha, fazendo compras para casa ou consertando roupas, e apenas dos breves momentos empregados na leitura de um livro ou num passeio. Na verdade, Michele vive insistindo para que eu me permita um pouco de repouso, e Ricardo diz que quando puder ganhar um salário, me oferecerá uma temporada em Capri ou na Riviera. O reconhecimento do meu cansaço os isenta de qualquer responsabilidade. Por essa razão, repetem com frequência com um ar de severo: "Você deveria descansar", como se eu não o fizesse por capricho. Demais, depois na prática, assim que me veem sentada no meio deles lendo um jornal, logo me pedem: "Mamãe, já que você não tem nada para fazer, poderia cerzir o forro do meu paletó? Poderia passar a ferro minha calça?" E assim por diante. De modo que pouco a pouco eu também me convenci disso, quando no escritório me é concedido um dia de folga, eu logo anuncio que a dedicarei a várias providências atrasadas e às quais há tempos destinei àquela jornada livre. Garanto que não descansarei, visto que, se o fizesse, aos olhos de quem me rodeia, aquele breve dia figuraria como um mês inteiro de repouso. Anos atrás, uma amiga me convidou para passar uma semana em sua casa de campo que ela tem em Toscana. Viajei cansadíssima, pois havia tomado todas as providências a fim de que nada faltasse a Michele e aos meninos durante minha ausência. Na volta, encontrei inúmeras coisas acumuladas durante minhas breves férias. No entanto, mesmo quando já estávamos no inverno, se eu fizesse menção ao meu cansaço, todos me fariam notar que, naquele ano, eu tinha veraneado e que minha disposição certamente havia se beneficiado disso. Ninguém aprecia compreender que uma semana de repouso em agosto não me impediria de estar cansado em outubro. Se às vezes digo, não me sinto muito bem, Michele e os meninos fazem um breve silêncio respeitoso e embaraçado. Depois me levanto e recomeço aquilo que devo fazer. Ninguém move um dedo para me ajudar, mas Michele grita: "Aí está, você diz que não se sente bem, mas não fica parada nem por um momento." Um pouco depois, recomeçam a falar de uma outra coisa e, ao sair, os meninos me recomendam: "Descanse, hein?" Ricardo me faz um gesto ameaçador com o dedo, como se me proibisse de sair para me divertir. Na minha família, somente a febre alta, é sinal de que estamos de fato doentes. A febre preocupa Michele, os meninos me trazem suco de laranja. Só que eu raramente tenho febre, nunca posso dizer. Em compensação, estou sempre cansada e ninguém acredita. No entanto, minha paz nasce justamente do cansaço que sinto quando me deito na cama, à noite. Nele encontro uma espécie de felicidade na qual me aplaco e me adormeço. Devo reconhecer que a determinação com a qual me defendo de qualquer possibilidade de repousar talvez não passe de medo de perder essa única fonte de felicidade, que é o cansaço. 3 de janeiro. Ontem fui à casa de Juliana.
Todo ano declaro que não vou ao chá que, por ocasião de seu aniversário, ela costuma oferecer a algumas antigas colegas de colégio com as quais manteve amizade. Digo que tenho trabalho demais para poder me ausentar do escritório. Afirmo que, se pudesse, aproveitaria esse momento com coisas mais importantes. Todo ano, Michelle e os meninos insistem, empenham-se em me convencer a não renunciar ao prazer de encontrar velhas amizades. Até porque, hoje em dia, raramente tenho essa oportunidade, dada a vida diferente que levamos. Eu balanço a cabeça e me oponho. Depois, todo ano, acabo indo. Ontem no almoço eu me opunha com mais vigor do que o habitual quando Mirella disse: "Ora bolas, você sabe muito bem que irá." Mandou modernizar o chapéu preto. Trocamos um olhar rancoroso e eu não ousei replicar. Talvez porque Mirella tenha razão. Todo ano, de fato, embora não o confesse nem a mim mesma, já no início de dezembro experimento um de meus velhos chapéus, que hoje uso bem esparçadamente e me convenço de que ele precisa de uma reforma. Depois me pego parada diante das bancas de revista de moda, experimentando em fantasia o chapeuzinho da última moda que está reproduzido numa capa. Se alguém se aproxima, desvio o olhar para o jornal mais próximo e finjo ler os títulos das matérias políticas. Mas assim que me vejo sozinha de novo, volto a olhar afetuosamente para as revistas de moda. Volto para casa com aquele chapéu novo na cabeça, aquela pena que recai de um lado do pescoço, trazendo no rosto a expressão fátua de fadiga das modelos. Espanta-me que os meus não percebam isso, nem mesmo Michele. Ele me cumprimenta como de costume, dizendo: "Oh, boa noite, mamãe." Durante dias, continuo caminhando na rua com aquele chapéu na cabeça. Me vejo assim, sentada na sala de Juliana. Por fim, tomo uma decisão. Telefono a uma costureira que conheço, muito hábil em reformas, e lhe sussurro misteriosamente que passarei lá no dia seguinte. Mas quando o chapéu renovado já está no armário e se fala do chá de Juliana, eu ainda insisto: "Não vou, não vou." Tenho quase medo de usá-lo, como se não conseguisse passar numa prova. A prova talvez seja o olhar de Mirella. Michele sempre diz que eu estou muito bem e depois lamenta que sua renda não me permita frequentar aquela modista da Via Veneto, na qual eu comprava meus chapéus quando me casei. Por quê? Eu pergunto. Então você quer dizer que este não me cai bem? Ele logo responde que não é, pelo contrário, faz um elogio. Observa que eu uso qualquer coisa com muita elegância. Saio de casa tranquilizada, contente. Na sala de Juliana, porém, compreendo muito bem o que Michele queria dizer. De repente, meu gracioso chapéu de feltro preto desaparece diante dos chapéus de cetim colorido das amigas. Somos apenas 6 ou 7, é uma reunião íntima, no entanto, estão todas vestidas como para uma ocasião, usam joias e vê-se que escolheram suas melhores roupas, as mais vistosas. Naqueles vestidos e no modo volátil de falar em voz alta, estridente, reconheço a intenção de provar umas às outras que são felizes, ricas, sortudas e que suas vidas foram muito bem-sucedidas. Talvez não acreditem de fato nisso. É como quando no colégio mostrávamos umas às outras os brinquedos recebidos de presente e cada uma dizia: "O meu é mais bonito." Parece-me justamente que nelas essa puerilidade cruel permaneceu. Às vezes, de brincadeira, começávamos a falar francês como fazíamos no colégio. Gostávamos muito de falar francês quando íamos passear no Pingúcio, todos em fila, vestidas de azul escuro. As pessoas nos tratavam como estrangeiras e isso nos provocava um arrepio de orgulho. Na realidade, todas nós nos envaidecíamos por estar no colégio mais renomado da cidade, com muitas alunas pertencentes à aristocracia. Estas últimas sentiam confirmado o prestígio de suas famílias e as outras, como eu, porque, ao se referirem a elas, podiam pronunciar com familiaridade sobrenomes de famílias que haviam dado papas à igreja e nomes a palácios, embora com frequência não os possuíssem mais. Lembro muito bem que, quando eu mencionava essas colegas, meu pai, que pertencia a uma família de juristas burgueses, ficava lisonjeado.
Já minha mãe, que provinha de uma família da nobreza vêneta, infelizmente decaída, fingia não dar nenhuma importância. Pelo contrário, contava historietas daquelas linhagens e sabia reconstruir com perfeição a genealogia delas, citando nascimentos, matrimônios, mortes precoces. Meu pai a fitava com respeito e ela, naquelas ocasiões, humilhava-o involuntariamente, assegurando ter mantido até se casar estreita amizade com as famílias às quais pertenciam as alunas do colégio onde, ao preço de grandes sacrifícios econômicos, desejara que eu estudasse. De modo que, nos primeiros tempos, eu acreditava que ao simplesmente me ouvirem declarar o nome de solteira dela, as colegas aristocráticas me tratariam como uma parenta. No entanto, parecia que jamais o haviam escutado, e suas mães tampouco lembravam da minha, a qual, no entanto, conservava delas uma lembrança tão precisa. 5 de janeiro. Amanhã é a Epifania. Felizmente as festas terminaram. Não sei por que, todo ano eu espero por elas com certa ansiedade, uma íntima sensação de júbilo e depois elas sempre me deixam uma grande melancolia. Isso acontece, sobretudo, desde que Ricardo e Mirella já são crianças. Talvez justamente desde que pararam de acreditar na Befana. Antes, eu adorava pôr as lembrancinhas nas meias com a ajuda de Michele, enquanto as crianças dormiam. Até comprei um livro alemão que ensinava como preparar de modo poético os presentes de Natal. Todo ano inventava surpresas diferentes, ficava dias e dias zanzando de loja em loja, incerta quanto à escolha, até porque, embora nossas condições econômicas fossem melhores do que as de hoje, nunca tivemos muito dinheiro. Chegava exausta na noite da véspera, mas saracoteava entusiasmada em torno da lareira, na ponta dos pés, já que nessa noite as crianças têm um sono muito leve. Michele me olhava com ternura. Por que essa trabalheira? Perguntava. Acho que os meninos vão compreender seu empenho em preparar tudo isso? Eu dizia que sim, e que fosse como fosse, para mim o importante era imaginar a alegria deles. Não é uma forma de egoísmo, então? Ele me questionava com um leve sorriso. Egoísmo? Eu repeti ofendida. Claro que sim, uma prova de orgulho, pelo menos, de um modo de mostrar mais uma vez sua grandeza. Você quer ser também a mãe que prepara uma befana perfeita. Esta noite eu também fiquei acordada preparando alguns presentinhos para os meninos. Michele queria me fazer companhia e eu disse: Não, obrigada, pode ir dormir. Mas era porque depois eu acreditava e pretendia escrever. Agora, por trás de qualquer coisa que eu faça ou diga, existe a sombra deste caderno. Nunca poderia acreditar que tudo o que me acontece ao longo do dia merecesse ser anotado. Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis, além do casamento e do nascimento das crianças. Mas desde que por acaso comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais quanto os fatos que estamos habituados a considerar como tais. Aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Mas não sei se isso é um bem, temo que não. Ao fazer estes embrulhos que contêm presentes utilitários, luvas para Michele, meias para Ricardo, um estojo de pó de arroz para Mirella, eu me dizia que daqui a pouco começarei a preparar a befana para os netos. Michele já me disse isso uma vez sorrindo. Você renunciará pelo menos ao papel de avó que prepara uma befana perfeita? Você se empenha muito nessas provas, se desgasta. Ele me disse essa frase na presença dos meninos que me olhavam com estupor. É terrível pensar que sacrifiquei tudo de mim para levar adequadamente a termo tarefas que eles consideram óbvias, naturais.